Aviso: a Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você prefere não ouvir sobre como fazer a vassoura subir ou como Harry pegou a bola do Neville de jeito, pule esse episódio. Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o capítulo O Duelo à Meia-Noite, o 9º de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Alerta de spoiler. Se você ainda não leu tudo que tem pra ler de Harry Potter, não escute esse podcast. A gente sempre leva em consideração todos os acontecimentos de todas as obras publicadas no Mundo Bruxo até hoje. Então, se você não quer saber que o fofo nunca mais vai aparecer em nenhum momento dos próximos livros, e como isso é uma pena pros fãs de Cerberus em todo o mundo, não ouça esse podcast. Eu sou o Igor Moretto, que presto muita atenção mais nos pés do que nas cabeças de um cão gigante de 3 cabeças. E tô aqui com o Danilo Borges, que esqueceu de novo a senha pra entrar no salão comunal. É verdade, Danilo? Todo dia é isso, essa Alzheimer batendo forte na hora de entrar no salão comunal. Por que comunal. Você não faz uma lista com todas as senhas, daí no 3º ano você vai foder com a nossa vida? Vai dar super certo. Eu vou tentar, hein? Fica aí no ar. O que vai acontecer? E também com o Sidney Andrade, que já falou aí, e que também nos perseguiu até aqui, mesmo não sendo convidado, só pra dizer que tinha razão o tempo todo. I told you so. Não foi mesmo? Eu avisei. Bem a cara do Cid. Olha só, ornou. Como vocês todos já estão acostumados, agora vamos para o resumo em 30 segundos. Ai, Jesus, eu tô muito nervoso, porque eu nunca me dou bem. E eu muito menos. Danilo, você quer par ou ímpar? Quero ímpar. Eu quero números primos. Ah, não tem essa opção. Poxa. O Danilo ganhou, deu 1. Ihu! Parabéns, Danilo. Se fosse RPG, você teria perdido, mas aqui você ganhou. A vida é assim. Você, Danilo, quer começar ou quer que o Cid comece? Eu acho melhor começar. Que ousada ela. Ousadia e alegria. Eu acho que você tá errado. Eu Você também vai acho, perder. mas tô sentindo Você aqui vai que eu se- tenho que começar. Eu acho que você vai se lascar. Então, Danilo, você vai tentar resumir em 30 segundos o capítulo Duelo à Meia-Noite em 3, 2, 1. O capítulo começa com o Harry falando que odeia o Draco e não imaginava que odiasse alguém mais do que o Duda, falando que vai fazer papel de palhaço. O Rony fala, não, você não sabe se você vai fazer papel de palhaço. Eles vão pra aula de voo, aí na aula de voo o Neville se precipita e cai com tudo, quebra o braço, a Madame Hook leva ele pra enfermaria. O Draco, filho de uma mãe, pega o Lembral do Neville e sai voando. O Harry vai atrás, recupera o Lembral, cai com tudo e consegue pegar o Lembral. A Minerva vê, chama ele pra ser apanhador. Depois disso, ele aceita o desafio do Draco de duelo à meia-noite. Nossa. Droga! É muito grande esse capítulo. Todo capítulo que é dividido em 2 atos, as pessoas só conseguem o Só primeiro, consegue ou o um segundo. ou outro, né? Não consegue, Moisés. Vamos ver se o Cid consegue. Porra, agora a responsa. Se prepare para fazer o resumo do capítulo Duelo à Meia-Noite em 3, 2, 1. A gente começa com a aula de voo, a responsável da Madame Hook, né, que manda o Neville, manda a turma ficar sozinha. A gente descobre o talento nato e inato do Harry para ser apanhador. Descobrimos o viés de vício em jogos que a Minerva tem, porque ela vai burlar as regras pra botar o Harry pra jogar. Aí depois tem o duelo à meia-noite, que o Draco tá muito malvadinho, mas ele arruma uma arapuca. Eles acabam encontrando o fofo, que é um fofo mesmo, é bem carinhoso. Acabou! E a gente descobre que a Alohomora abre portas. Eu não sei, eu acho que eu vou escolher o Sidney, pra não parecer que eu tenho alguma coisa contra ele, porque da outra vez eu já escolhi outra pessoa. Que isso, deve, você tem né, que escolher baseado em critérios objetivos. Não, eu vou escolher o Cid porque ele Foi melhor mesmo. Foi chegou mais longe, pelo menos. É. Então, Sidney, você ganhou agora o direito de começar nossa discussão. Ganhei! Inclusive, deixa eu pegar a frase aqui. Você sabia que você pode ser um doador do Animagos, a casa do Estação 9¾ do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento.
O dinheiro que você doa pra gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. picpay.me/animagos. A Grifinória e a Sonserina têm aula de voo conjunta. Neville se machuca na primeira lição e Harry e Draco discutem voando por causa do Lembrol de Neville, fazendo Harry mais tarde o apanhador da Grifinória. Depois, Draco desafia Harry para um duelo bruxo, mas em vez de duelar, Filch os interrompe. Harry e seus amigos fogem de Filch e depois de encontrar com o Fofo, o cachorro de 3 cabeças, estão seguros de volta aos seus dormitórios. Uhul. Qualquer dia eu vou ler esse resumo como se fizesse parte da competição só pra ver se alguém percebe. Ai, que maldito. Só tem burladores de regras nesse podcast, pelo amor de Deus. Não dá mais. Então, Sidney, você que ganhou o concurso de quem resume melhor o capítulo, Muito obrigado, prezado. vai decidir qual a frase que a gente vai iniciar a discussão principal do episódio. Fala aí. Então, menino, a frase que eu escolhi não tem muito a ver com o capítulo em si, é só um debate que eu queria gerar, assim, né, por motivos cômicos e entretenimentísticos, que é, eu gostaria que você lesse aí, que eu coloquei aí na pauta pra nós, Igor. Tá. Mas Hermione tinha dado a Harry algo em que pensar quando voltou pra cama. O cachorro estava guardando alguma coisa. Que era que Hagrid tinha dito? Gringotts era o lugar mais seguro do mundo quando se queria esconder alguma coisa, com exceção, talvez, de Hogwarts. E aí, menino, vamos discutir, né, que Hogwarts, safest place, né? Vocês, que a gente vai... Eu queria só jogar esse debate, jogar no ar, jogar pra universo. O quanto que é repetido várias vezes que Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo bruxo. E todo ano tem uma merda diferente em Hogwarts, não é mesmo? Sidney, tô sentindo que você não tá ouvindo os episódios da Casa Elefante, porque a gente já discutiu isso. É mesmo? Mas sem mim não teve graça. Não valeu. Então, mas deixa eu repetir aqui meu argumento. Qual é o seu argumento? Levanta o pé pro pano. Eu acho que Hogwarts e Gringotts são seguras em situações normais, sem Voldemort. Mas é pra isso que serve a segurança, para situações não normais. É verdade, mas nesse caso não. Aham. Era seguro para, tipo, se algum doido quiser entrar no Gringotts, se algum doido quiser entrar em Hogwarts. Não se o Lorde das Trevas quiser entrar em Hogwarts, não se o Lorde das Trevas... Mas isso defeats, isso apaga com todo o conceito do que é segurança, que é você estar pronto pro pior. Não. Na verdade, isso daí só tá aí porque a J.K. pensou, como a gente vai fazer essas crianças perceberem que não tá mais em Gringotts e tá em Hogwarts? Ah, qual o segundo lugar mais seguro? O segundo lugar mais... Não, porque eu fico até pensando, a única vez que Hogwarts fica mais segura do que ela já é, de acordo com o folclore, né, do mundo bruxo, é em Enigma do Príncipe, quando os professores colocam mais feitiços ao redor, você não pode mais voar pra dentro do castelo e tal, tem uma barreira protegendo. Tanto é que nesse próprio Pedra Filosofal a gente vai ver que o capítulo lá do Norberto, os amigos do Carlinho chegando de vassoura, né, na torre. Tipo assim, isso não é nada seguro, não é mesmo? Mas aí a gente vê que lá no Enigma do Príncipe isso não ia ser mais possível. E mesmo assim, Hogwarts é invadida por dentro, infiltrada, né? Que o Draco ainda dá um jeito. E aí, toda vez que eu leio que Hogwarts é o lugar mais seguro, eu só fico kkk, né? É que a gente tem que pensar também, quantos anos Hogwarts tem? É que a gente só pegou o período de coisas fora da curva também, né? Igual o Igor falou. Isso, lacrou, Danilo. Mas, ó, em Prisioneiro de Azkaban também, quando o Sirius invade, eles... Pois é. Ele está com o Dementador ativam. tudo em volta, né? Uhum. Mesmo assim, olha, essa segurança muito falha. Vamos contratar, Dumbledore, uma empresa de segurança mais competente, não é mesmo? Mas eu estou satisfeito aqui com o rumo que a conversa tomou. Muito obrigado, prezados. De nada. De nada. Ou seja, Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo antes de 1991 e depois de 1998, pessoal. Ou seja, Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo, a não ser quando ela não é. Isso. Tá, lacrou. Lacraste. Então, Lacraste. vamos fazer um gancho aqui de Hogwarts com aulas. Porque a gente tem a primeira aula de voo do Harry. Esse momento tão A esperado. Madame Ruth, rainha sapatona. A gente fica falando, quer Rainha dizer, sapatona. a gente não, né? As pessoas ficam falando que não tem representatividade
Mas a Madame Rouge nunca anunciou ser hétero. Pra mim, ela é sapatão. Não, Assim e como a gente... nenhum personagem. Nenhum também professor. nunca Não, e a anunciou. gente sabe que se no cânone da Rowling, se um personagem não tem menção a relacionamento, em nenhum momento significa que ele é LGBT. Homossexual. Né? Homossexual. Aí a Madame Rouge não tem. O Flitwick não tem, então eu acho que o Flitwick é bi, entendeu? O Dumbledore é gay. Então, todo personagem que não tem menção à sua sexualidade. Sabe quem não tem menção à sexualidade, gente? Que não tem namoradinha nem nada, nunca? Sirius, ele mesmo, Sirius Black. Eu acho que Sirius também era do time, entendeu? Apesar de ele ser um Carlinhos. representante. Ele vivia um Carlinhos. bromance, o Sirius, com o Thiago. Até a Lilian chegar e estragar tudo. E eu acho que o Lupin é bi, e eu acho que o Lupin e o Sirius já tinham um fling ali, que os dois Esse é o eram casal. único curta dos marotos que eu respeito. Aí fica a reflexão aí. A né, ninfadora gente? tomava a forma do Sirius pra ficar com Pois. ele. Mas assim, Nossa. gente, eu acho que a Madame Rouge tá no armário. Porque ela parece uma pessoa muito firme. No armário de pessoa- vassouras. Uma pessoa Tudum. que tá tentando esconder as Esconder. suas cores. Uhum. E eu achei ela Ei. muito parecida com a interpretação da atriz no filme. Meus parabéns a ela. Não sei o Nossa, nome, é verdade. mas tá muito igual. E eu lembro que, né, de assistir o filme, eu lembro também que ela é muito parecida com a Ana Maria Braga. Então, imagina a Ana Maria Braga lésbica. É top. Ah, meu Deus, Só faltou Ana ela Maria ter um Braga, papagaio. Madame Hook. Só faltou o Louro José ali nessa aula de voo, só. Mas ela é muito braba, né, a O Louro Madame José ia Ruth, ela ficar, digam suba, suba. Aham, Só mas ela- ela é tipo a McGonagall, né? Brava, é brabona. mas... e ela tem compaixão com o Neville também, né? Rigorosa, Apesar dela mandar é. ele... Mas sim, irresponsável, porque deixou a turma inteira sozinha, desgarrada, com 20 vassouras ali, Pois sendo é. que os primeiros Sabe o não que eu podem. penso? Os elfos, eles só sabem fazer coisa na cozinha? Porque era um Você ótimo quer escravizar momento mais? Hermione, corre aqui. Não, amigo, eu não quero escravizar. A sociedade que escraviza. Você acha que Fale. os elfos seriam bons seguranças? Não, mas eu acho assim, tipo, Wink, Vigia Dobby, aqui. chega aí, que eu preciso É. que vocês fiquem de olho nas crianças. Mas Rapidinho. eles não conseguem ficar de olho, eles iam chorar. A criança ia falar, sai daqui, elfo maldito. Tadinhos, E eles iam ficar com medo. elfos. Não, eu acho que a Não, responsabilidade eles- é da professora mesmo. Tá, mas o que ela devia fazer? Ela podia amarrar todo mundo com feitiço. Ela podia mandar um recado assim pra. Ou será que não tem um feitiço de chamar a ala hospitalar, Patrono. Madame Pomfrey? Ela podia ter mandado um patrono pra Madame Pomfrey. Qual será o patrono da Madame Ruth? Eu É acho que uma ela não tem, coruja? porque ela tá no armário, então ela não consegue ainda. Ai, mas qual seria? Ai, Mas assim, o Louro José, né? Um papagaio. Um papagaio verde e amarelo. Mas assim, eu acho que ela foi bem responsável mesmo, porque a aula de voo deve ser a aula mais esperada das crianças bruxas de todos Das os tempos. crianças que gostam de aula de educação física, né? Porque eu não poderia cagar mais pra essa aula. Inclusive, Ô, louco, se eu Sidney. fosse. Não, Ah, não. sim, Você tá você não ia mentindo. querer A voar. aula de voo é igual a aula de educação física, gente. O Neville tava ali todo se cagando. Eu sou o próprio Neville ali, porque a aula de educação física era um horror pra mim na escola. E eu ia ter que passar vergonha na frente de todo mundo, porque eu não tinha a menor aptidão física. E pra mim é o equivalente aqui. Mas Sidney, voar. Voar, subir. Subir, gente. Mas tem Voar é outras muito legal. maneiras de voar do que numa vassoura. Porque o modo como o voo na vassoura, na obra da Rowling, ele é descrito, é como se fosse uma aptidão física, é como se fosse andar de bicicleta. Você tem que ter habilidade física pra isso. Não é só subir na vassoura e Mas o e Dumbledore levantar. consegue voar numa vassoura. Mas o Dumbledore é muito habilidoso. Mas ele tá todo ferrado voando na vassoura, já tinha tomado. Sim, mas ele já voou 116 anos, amigo. Eu acho que ele todo ferrado já. O que prova que é como andar de bicicleta. Uma vez que você consegue, nunca mais. Ou você seja, você só tá provando meu ponto. Andar de bicicleta era horrível, eu detestava. É um negócio. Nossa, sabe? Sidney, que Ah, não, pessoa Cid. horrível você. Andar de bicicleta é muito legal. Derruba ele. Não, é legal pra quem gosta de atividades físicas. Não, É isso que eu tô amigo. dizendo. Numa ladeira de bicicleta top. Nossa, é tudo que eu mais queria. Descer na banguela de bicicleta na ladeira é meu sonho mesmo, de princesa. É a definição de diversão pra mim, é descer. O Cid é a nossa Phoebe. Eu não gosto, eu sou contra a educação física nas escolas. Tem que acabar a educação física. O Sidney é uma cebola. Como assim uma cebola? Tem camadas. Amargo.
Ah, eu sou mesmo, nunca menti. Bom, mas tá todo mundo aí, e o Harry, o Neville, como... Eu sou o próprio Neville, nesse capítulo, né? Me apatralho todo, mesmo. E eu lembro, tive flashbacks muito traumáticos do meu tempo de escola, nas aulas de educação física, horríveis. Inclusive no dia que eu tava jogando vôlei num campo que tinha acabado de chover, eu caí e me lameei todo na calça, e era a primeira aula, eu tive que passar as outras 5 com o short da educação física, porque eu ainda não tinha, né, tirado... Cagado, né? Todo cagado, viado. Eu detesto. Aula de educação física pra mim é um trauma. Mas o Harry tá lá, né? O Harry e o Draco. Isso porque antes o Neville recebeu o lembrol, né? Da avó que faz bullying com ele. Porque ela mandou um lembrol, que é um negócio que faz você lembrar das coisas, sendo que você esqueceu, mas que, né? Se você não lembra o que você esqueceu, o lembrol é completamente inútil. Inclusive no filme essa parte do lembrol é bem legal, porque ele fica, eu não lembro o que eu esqueci. Mas na cena mostra que ele é o único que tá sem capa, então ele esqueceu a capa, só que ele não lembra. Ah, ele não lembra. Mas eu acho engraçado porque isso é claramente uma referência àquele sentimento que a gente tem, que esqueceu alguma coisa, mas não sabe o quê. Não sabe o que é. E é tipo assim, não tem aquela simpatia de você amarrar um lacinho no indicador pra não esquecer da coisa. Aí depois você diz, mas eu tô tentando lembrar o que foi que me fez amarrar esse laço aqui, mas eu não sei o que é. O lembrol é o lacinho do mundo bruxo. Exatamente. E é uma bolinha, né? E aí a gente vai ter esse paralelo aí, porque o Malfoy tá fazendo bullying com o Neville, pegando aí, porque ele acha inútil. E o Harry vai atrás, né? Com todo o seu talento inato, que eu acho um saco. Um saco. Eu gosto. Ai, meu Deus, o Sidney não pode participar dos capítulos do quadribol. Ainda Nossa, bem que nada referente a voo ou quadribol. Podem me tirar. Inclusive, o capítulo 11 se chama Quadribol, não me convide, não os quero. Eu acho que a gente devia pôr nesse. Pra ver se muda de ideia. Inclusive, aguardem nosso especial de quadribol através dos séculos com Sidney. Vai ter sim. Nossa. Só ele narrando o livro. Mas só para os patronos que pagarem acima de R$100, porque só assim que eu vou me submeter a isso. Ai, gente, vamos fazer isso acontecer, por favor. Nossa, mas bota essa recompensa lá, R$200, eu gravo um áudio destilando todo o meu ódio sobre quadribol, porque ele é real. Não, mas assim, a discussão que eu quero levantar aqui não é sobre o quadribol em si, apesar de que eu poderia passar 2 horas falando mal mesmo. É de que nessa cena a gente percebe que o Harry, ele tem um talento inato, né? E aí eu queria perguntar a vocês o que vocês acham disso, existe isso de talento inato? Inato ou nato? Nato. Nato, né? Porque inato inerente é que nasce, né? Inato é o que não nasce. É. Inerente a ele é um talento espontâneo, né? Ele já nasceu sabendo voar. Mas embora eu acho que também tem um pouco de estímulo, né? A gente descobre aqui que o pai dele era jogador de quadribol. E também quando a gente vê uma foto, eu não sei em qual dos livros, se é a Ordem da Fênix. Relíquias. Em Relíquias, que a gente vê a foto do bebê Harry voando numa vassourinha de brinquedo, né? Então ele já era estimulado desde cedo. Bebê Harry. Oi, Timalia. E aí a gente vê que ele já era estimulado desde cedo, talvez isso tivesse permanecido no inconsciente dele todo esse tempo, e agora ele, diante de uma situação de extrema inconsequência, porque o Harry, como a gente vai descobrir, ele tem essa coisa de salvador, né? E aqui a gente já vê a primeira amostra disso, que ele já vai, aqui, vou fazer justiça pelo Neville, Justice for Neville, e aí ele já foi lá e já botou as caras. E eu gosto do Harry justiceiro. Eu não gosto do Harry que tem talento nato. Eu acho que na literatura isso é um pouco permitido pra você contar a história e construir a personagem. Então acho que esse talento inato do Harry, infantil, né? Em quadribol, esse talento nato eu acho muito importante pra gente saber quem ele é e já pra dar um gancho pra gente saber quem o pai dele é. Então, e quais são as habilidades dele, né? As qualidades. Porque a gente vai ver que o Harry, ele é só medíocre na maioria das coisas do mundo bruxo. Mas em voo, em habilidades físicas, ele é muito competente, né? E muito bom. E pra saber que isso vai ser importante também em Cursed Child, quando o Alvo Severo não tem esse talento nato. É importante. Tá vendo? É por isso que eu gosto mais do Alvo Severo do que do Harry Potter. Nossa, o Alvo Severo é muito mais legal que o Harry. Muito mais legal.
A gente vai comentar isso quando a gente for falar de Cursed Child, que vai ser daqui anos. Mas eu sinto que essa cena tá lá na peça só porque ela é icônica dos filmes, sabe? Não acho que é tão importante assim, não. Mas eu acho que ela constrói um pouco essa diferença entre o Harry... Mas é porque a Não, peça, sim. a peça alvo, cagou né? esse... A peça quis construir essa diferença de o alvo é inadequado, enquanto que o Harry é totalmente padrãozinho, né? E ele é o jock, e ele é o modelete, e o popular da escola, e sempre foi. Nem tanto. Não, ele acaba se tornando, né? Porque ele vai virar o capitão de quadribol. Ele é o menino Não, que é assim sobreviveu. que É claro que... O alvo enxerga ele assim, né? Exatamente, mas chega um momento que o Harry ele veste essa carapuça também. Chega um momento que ele diz, não, realmente eu sou bom nisso. Tem uma hora, mas é bem pro final, que ele tem que encarar a fama dele de frente e assumi-la, porque é necessário pra missão, né? Porque ele é o Harry Potter, afinal, isso principalmente eu acho que é Enigma do Príncipe, quando o Dumbledore tá falando das Horcruxes, né? E de que ele vai ter que... E da profecia, sobretudo, em Ordem da Fênix. Que é ele que vai ter, e aí ele tem que abraçar essa fama, apesar de tudo. E aí, lá 19 anos depois, o alvo, ele é filho desse cara que foi o famosão na escola, foi campeão de quadribol, né, capitão e etc e tal. E a peça quis retratar essa diferença entre um e outro, mas fracassou, né? Debilmente, como a gente sabe. Não, fracassou como história. Agora, na peça, que tem um curto período de tempo, não é? A duração de um romance, acho que exemplifica bem. É tipo ação e reação, mostra pro público entender rápido. Eu acho que essa parte do relacionamento dos pais com os filhos na peça é uma coisa interessante da peça. Assim. Eu acho que é a melhor parte. Uma coisa que salva, assim. Isso e o relacionamento dos dois. Prefiro não comentar. Mas vamos deixar pra falar disso. Vamos deixar pra em Vamos deixar pra 2030. sofrer em 2050. Vamos lá em 2022, a gente tá falando de Cursed Child. Já saiu Cursed Child 2, inclusive, nessa altura. Mas enfim. Vamos falar sobre como que essa é a segunda aula que eles têm que ter com a Sonserina, né? E aí eu tenho muita dificuldade em entender como que é essa itinerário logística da escola. Exato, sim. Porque a impressão é que é só tirado do cu pra o Harry ter oportunidades de contracenar, né? De interagir com o seu antagonista. Não tem uma regra, né, no universo, assim, pelo menos, o que determina eu acho que isso. Eu não sei se seria um fraco da Rowling, mas eu acho que é um fraco da série, assim, que ela não dá muita atenção pra esse tipo de coisa, porque ela não tá querendo ser o Tolkien, né, também, então... cheio de detalhes. Ela quer, não, tipo assim, esses dois vão ter que se antagonizar, então eu vou botar eles dois aqui junto mesmo e foda-se se a gente quiser procurar a dinâmica de Hogwarts sobre o itinerário e o cronograma das aulas e das casas, né, entre isso. São sempre 2 casas por aula, eu sempre tenho essa impressão, assim, acho que nunca são 3 casas ou as 4 juntas. No começo. Acho que Enigma do Príncipe tem mais, né? Porque eles já passaram dos gnomes. Aí tem certas aulas que nem todos os alunos assistem, né? No sexto ano. Aí mistura mais. Não passaram, aí mistura mais. Tanto é que eu acho que tem uma aula que tem Lufano também. Numa aula de poção lá do Slughorn. Tem o Harry, o Draco e um Lufano lá, que eu esqueci o nome. Eu acho que a Rowling, ela escrevia assim, sem muito planejamento para esses mínimos detalhes. E aí eu acho até que ela acha engraçado quando os fãs tentam procurar, né, a lógica. Até que ela chega lá no Pottermore e fala que os bruxos cagavam nos cantos da escola, né? pra tirar uma da nossa cara mesmo. Tipo, sim, vocês querem saber vocês de estão se preocupando com coisa, com picuinha, né? Tipo assim, eu tô contando uma história foda aqui, vocês com picuinha, com quantos alunos tem Hogwarts? Pelo amor de Deus. Mas aí a Minerva vê o Harry resgatando o Lembrol do Neville, né? E ela fica chocada, passada, primeira vez que tô vendo um menino de 11 anos apanhando um negócio desse jeito. Aí o Harry pensa que ela vai dar uma palmatória nele, né? Tem um trocadilho, inclusive. Não, mas eu acho engraçado que ela faz uma pose de tipo, eu vou te castigar na frente dos outros alunos. Exatamente. Vou fazer você ajoelhar no milho aqui na frente de todo mundo. Eu achei ótimo. Isso é ela meio que guardando a arma secreta da Grifinória. Tipo assim, eu vou brigar com ele, hein?
Mas é porque ela não podia demonstrar o favoritismo dela, entendeu? Na frente de todo mundo. Ela chegou na Zintuca, chamou o Woody lá e disse assim, ó, aqui, a gente vai dar um jeito, mas esse menino tem que jogar porque eu não aguento mais perder. Eu não aguento mais o Snape jogando na minha cara, que só a Sonserina ganha no quadribol. E também as minhas apostas estão perdendo, né? Porque a gente sabe que a Minerva tem um problema de ser apostadora. Um problema sério, gente. Um vício em apostas. Mas assim, pensa que chato você tá na sala de professores e ter que ficar ouvindo piadinha do Snape durante o cafezinho. Porra, não é? E Nossa. aí, Minerva? E aquela taça lá? Tá lustrosa lá na Sonserina? Tá quase verde, de tanto que ela fica lá. 6º ano, hein? Na Sonserina. Tem um detalhe interessante, Igor, que eu gostaria de não deixar passar para o fã desavisado. Aquele fã que diz, mas gente, é muito roubo pro Harry, porque não se pode ter vassouras no primeiro ano, né? Aí a Minerva dá um jeito de... Vou falar com o Dumbledore pra essa regra ser burlada. Ok, aí o Dumbledore aceita, porque o Dumbledore também rouba pra Grifinória, não é mesmo? E na primeira oportunidade que ele vê, ele... Opa, tem um apanhador novo aqui, é mais o Harry, esse menino que eu tô criando pro abate. Aí depois, quando ele ganha a vassoura no capítulo seguinte, eu não sei lá em qual capítulo vai vir adiante, as pessoas pensam que a Minerva deu a vassoura ao Harry. De presente. Só que não, é aqui na frase, inclusive eu até grifei a frase. Mas a frase, se você ler atentamente, ela diz que ela vai falar com o Dumbledore pra bend the rules, como é que chama, né? Pra dobrar a regra, né? Pra dar fazer vista grossa, burlar a regra. Pra que ela consiga uma vassoura pro Harry. Isso não significa que ela vai dar a vassoura ao Harry. Ela disse assim, mandou uma ordem lá de orçamento pro Gringotts, saca esse dinheiro aqui do cofre desse menino, compra um Nimbus 2000 e encomenda aqui, né? E traz aqui pra Hogwarts. Mas que foi ela que escolheu no catálogo a melhor, foi, certeza. Não, claro que foi, o Woody, né? que o Woody disse que recomendou. Também, né? Recomendou, é verdade. Ele diz, ele é apanhador, ele tem que ter uma Nimbus ou uma Clean Sweep, pelo menos, né? Pra ser um apanhador decente, porque também depende. Uma Nimbus mas 2000? Aí, a gente esqueceu de comentar uma Arrelia do assim, da piadinha. Impé. Não, do Impé. Ah, do Impé. Sim, gente. Porque a vassoura, teoricamente, ela não fica em pé, né? Não, ela flutua, né? Em inglês é up, né? Pra cima. E ali traduziu pra em pé, aí tipo assim, né? Em pé, a vassoura só ia se levantar e você ia segurar ela e varrer. Era isso que ia acontecer. E tira muito da visão que a gente tem quando lê em inglês, né? Que é da vassoura flutuando e eles montando nela. Né? Montando nela, exatamente. E ela ficando na altura do seu quadril pra você montar como uma bicicleta, né? No filme teve uma tradução melhor que foi suba. Achei mais legal. E aí eu fiquei pensando também sobre essa cena. Eles estão fazendo magia sem varinha aí? Não. Mas é porque a vassoura já é um objeto mágico. Ela tem a magia própria, né, a vassoura. Tanto é que é o próprio argumento lá depois que é muito difícil você azarar uma vassoura. E todo mundo fica chocado quando vê o Snape, alegadamente o Snape, né, que a gente descobre depois que é o Quirrell, tava azarando a vassoura do Harry, né, porque isso é muito difícil de fazer, aparentemente, porque as vassouras são itens mágicos muito difíceis de serem adulterados. Mas um trouxa conseguiria fazer uma vassoura subir? Olha, dependendo de se tinha vinho e pizza, a vassoura sobe sempre. Pera aí, gente, já volto. Vou ali falar up pra minha vassoura. Vamos ver se ela vem aqui. Eu acho que se um trouxa tivesse acesso a uma vassoura mágica... Ele voaria. Talvez. Mas eu acho que não varia direito, né? Mas eu acho que um trouxa conseguiria, por exemplo, voar junto com um bruxo na vassoura, entendeu? Não, isso eu acho que também. Sim. Acho que tem tipo um restinho de magia, tipo um macaco lá no Animais Fantásticos. Tem um restinho. Deve ser tipo igual a varinha, sabe? Que é um objeto mágico, mas a pessoa precisa ter magia pra conseguir mexer. Sim, mas daí eu fico pensando, a gente não tem itens mágicos que são autônomos, que funcionam a despeito do bruxo? City 12. Brincadeira. 12. O Podflu, por exemplo, ele não precisa de magia, porque ele é mágico em si. Mas será que um trouxa consegue ir? Não pode fluir? E as poções, por exemplo, se o trouxa tomar poção polissuco, será que não funciona nele? Só funciona em bruxos? Acho que depende da poção, porque poção do amor funciona. Então, tá vendo? É isso que eu fico pensando, assim. O que me dá a entender é que a vassoura, ela é mágica em si mesma. E aí... Eu acho que a gente tá fazendo justamente o que a gente acabou de criticar. Tentando achar muita razão onde não tem. Pirando demais na batatinha. Mas vamos falar de outro Arrelia,
que a gente pulou também, do Correio Coruja. O Neville recebe um pacotinho da avó e daí a Lia escreve que uma coruja de curral trouxe. Só que ela simplesmente traduziu Barn Owl. E Barn Owl, traduzido corretamente... O termo científico, né, equivalente... seria coruja das torres, e não coruja de curral. De curral. Gente, a Lia precisava do Google, né? Pelo jeito. Ô, Lia. Tanto que eu te quero bem. Tem o outro, a Relia, que é quase uma... Agora eu quero decidir se é uma Relia ou não. Porque eu não percebo como é que ela resolveria isso, que é o trocadilho com o sobrenome do Olívio, com o Woody. Que o Harry, a Minerva disse que vai chamar o Woody, né? Vai pegar o Woody. E o Harry fica assustadíssimo, porque o Woody é madeira, né? Em inglês e tal. E ele acha que vai apanhar, né? E tipo, será que é um instrumento de castigar e tal? E era o sobrenome do Olívio. E só que essa piada se perde no português porque o sobrenome não é traduzido, né? A Lia não traduz o sobrenome do Woody. Eu acho que ela podia traduzir o sobrenome pra Madeira. Podia. Olívio Madeira? Olívio Palmatória. Mas se eu não me engano, na tradução de Portugal, ele tem algum sobrenome que faz referência à madeira. Eu não lembro qual agora e tô procurando aqui, não acho, mas... Olívio Picawood. Olívio Madeira. Deve ser Olívio Madeira. Olívio Madeira. Olívio Carvalho. Olha só. Nossa, Olívio Carvalho ia ser perfeito. Vou ler. Mas também a Lia ia traduzir só por causa dessa passagem. Isso que eu tô perguntando. Tipo, ia mudar o sobrenome de um personagem só pra um trocadilho que nunca mais vai fazer diferença. Mas vocês não acham que a Rowling escolheu esse sobrenome só pra fazer esse trocadilho? Também. Parece. Então, é que Madeira não é um sobrenome bizarro, né? Eu acho que poderia ter posto. Mas aí o Harry virou o primeiro apanhador mais jovem em 100 anos de Hogwarts. Rouba pouco, lacrou. Mas antes era importante falar também do duelinho que ele teve com o Malfoy, né? Sim, a rixa, né? A rixa deles dois, e quando eles estão lá em cima, né? Que o Malfoy pega o Lembrol do Neville e quer ser valentão, o Harry, muito debochado, fala, aqui você não tem seus amiguinhos, né? Mostrando que sim. O Malfoy, o Draco, honra o nome da família, sendo um belo de um covarde. Um covarde. Bundão. E o Harry debochadíssimo, né? Também aqui. Eu acho que aqui você não é tão corajoso aqui em cima. E eu acho que essa é a melhor característica do Harry, ser debochado. Também. Uhum. Eu toda vez estou escrevendo debochery nos capítulos, quando ele dá um shade, assim. Mas, gente, vamos falar do Rony, porque ele é importante pra esse capítulo. O que você quer falar sobre o Ron? Ele tá muito sensato nesse capítulo. Muito sensato. Mesmo. Porque, né? Ele ajuda muito o Harry, assim, e a sua... Ele é coach do Harry aqui. O Harry tá muito síndrome do impostor desde que ele chegou em Hogwarts. Sim. E o Rony sempre falando, não, amigo, relaxa, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos ali atrás fumar um beck. Vai ficar tudo bem, Harry. Tenha calma. Harry. E aí e é um momento sensatíssimo do Rony, né? Que inclusive o próprio narrador fica pasmo e diz, ele respondeu sensatamente, né? Que é quando o Harry tá pensando, meu Deus, vai todo mundo rir de mim e tal. Aí o Rony diz, para de ser besta, ninguém vai estar reparando em você, você vai voar bem. Não, é porque o Harry fala assim, e se eu me fizer de palhaço? Fizer papel de palhaço, o Rony fala, você nem sabe se você vai fazer papel de palhaço. Tipo, depois você se preocupa. Exato, deixa pra se preocupar com isso se você fizer papel de palhaço, né? Tipo assim, para de sofrer por antecipação. Muito sensato mesmo, Rony, aqui eu admirei, inclusive. Nem parece o Rony do... Nem parece. Do Enigma do Príncipe, que fica se sabotando, né, tadinho? Não parece o Rony daqui em diante. Porque ele só presta nesse... Parece sim, justiça pro Rony. Justiça não, Justice tem que acabar Rony. a justiça. Leave Rony alone. Falando em Rony, o Rony odeia futebol, né? Assim como nós. Olha aí, Sidney. Também. O comentário que ele faz é, eu não consigo enxergar graça num esporte onde 11 pessoas correm atrás de só uma bola. E não pode voar. Pode voar. E o melhor é que ele fica tentando fazer o pôster de futebol se mexer, né? Sim. E depois o Harry fala de basquete também, né? E o Ron diz, o que porra é basquete? E também, se a gente falou do Rony, a gente tem que falar da Hermione, né? Coitadinha. Nesse capítulo ela tá o puro suco da Chernobyl. Sim, mas coitada, gente. Ela ainda tá naquele ponto, assim, da carreira
em que a gente tá sendo cuzão pra parecer que a gente é melhor que os outros. Aham. Criança é assim, né? Ele tá tentando se provar, né? Nessa fase de autoafirmação. Achando que as pessoas vão te admirar por causa do que você tá fazendo, mas na verdade elas estão só te odiando mesmo. Te odiando, achando cuzona e tal. Mas assim, antes da gente chegar na Hermione, temos que dizer, né? O Malfoy fica possesso porque ele fica absurdado como é que o Dumbledore deixou o Harry ser apanhador, né? E chama ele pra um duelo. Agora a rixa vai começar. E o Rony diz, vamos, porque eu serei seu padrinho. E o Harry, mas o que é que o padrinho faz? Mas o Draco não fica sabendo que ele virou apanhador. Fica, não? Não, ele chama ele pro duelo porque... Que horas que ele chama ele pro duelo? Então, eles estão tomando café, né? Na hora que eles estão tomando café, os gêmeos Weasley chegam e falam, parabéns, Harry. Nós somos batedores, não sei o quê. Daí o Draco Malfoy chega e o Harry pensa, aqui ele não vai poder fazer nada porque tá cheio de professor. Daí o Draco fala, então vamos marcar um duelo, não sei na onde. Porque você mas nessa hora ele fica sabendo, não? Que o Harry entrou pro time? o narrador não fala. Quando os gêmeos Weasley estão parabenizando ele e o Draco entra, eu presumi que ele também sabia. E por isso que ele ficou mais puto ainda e planejou, né, a cilada que era esse duelo aí. Não, é que o Draco comenta assim, tá comendo sua última refeição? Tipo assim, ele acha que a Minerva brigou com o Harry ainda. Aham. É verdade, Aí que o Harry é verdade. debocha e fala assim, aqui você tá corajoso, né, no chão. Lá em cima você tava cagando, né? Você tava fininho, pianinho. Aí o Draco, pra não verdade. sair por baixo, ele já fala assim, que ele vai enfrentar o Harry sozinho, só varinha, sem contato. O Draco fala exatamente isso. Ele fala como se o Harry soubesse o que é um duelo bruxo, né, tipo. Aí que o Rony intervém e explica pra ele. E o padrinho é quem toma o lugar quando o duelista morre, não é mesmo? Acho adequado. O Rony fala isso né? com uma naturalidade. Sim, mas aí o Rony foi sensato pela segunda vez neste capítulo. Olha, eu tô o quê? Eu tô conflituado aqui, porque eu tô tendo que elogiar o Rony, porque ele disse, mas não se preocupe, porque a gente é criança, a gente no máximo vai trocar umas fagulhas, e se a gente não conseguir, qualquer coisa a gente joga as varinhas fora e vai no soco mesmo. E aí eu achei muito foda isso. Dá um soco na cara do Draco. O Harry fala, Exatamente, e se eu achei- não conseguir lançar um feitiço dele? Daí você joga a varinha e dá um tapa na cara dele. Aí eu falo, nossa, o Rony representou muito aqui, Rony. Por um momento eu gostei de você, Rony. É o jeito certo de se tratar o Draco. Esse podcast devia se chamar Uma Aventura de Sidney amando o Rony. Porque você Sim, vai Vai ser perceber sim. que ele é A redenção de Rony Weasley. uma pessoa maravilhosa. Espera só o próximo capítulo. Tá bom. Bom, eles aceitam, né, topam o duelo à meia-noite na sala dos troféus. A Hermione ouve e fica revoltada, vocês vão perder ponto pra Grifinória, vocês não podem fazer isso, etc e tal, e eu vou contar. Os pontos que ela ganhou, né? A palestrinha. Também, ainda se gabando, né? E o Rony diz, você não tem nada a ver com isso aqui, o que você tá falando? Aí ele já vira um pouco Chernobyl, automaticamente, né? A sensatez dele já vai E o embora. Harry também. O Harry também. Mas a Hermione o mereceu. Harry Chernobyl total com a Hermione. Mas ela mereceu, aí foi merecido esse chega pra lá. Que ela é muito Inclusive, entrona. a Rosa na peça é a Hermione desse capítulo. Sim. A peça inteira. É a Hermione que não evoluiu, né? Só que não muda. Uhum. A Hermione tem tempo pra evoluir e melhorar. A Rosa, infelizmente, não tem. E a Hermione, pior ainda, a Hermione fica de tucaia, esperando eles saírem, porque ela não acreditava, e eles foram sair mesmo pro duelo da meia-noite. Aí ela... Isso que dá acabar de ler todos os livros antes Não, do... ela faz o Né? mesmo papel que o Neville vai fazer lá final no do final. livro. Aham, sim. Podiam ter petrificado, né, a Hermione, mas eles não sabiam o feitiço. Eles Não, tinham é também, ela que tem sabe isso. o feitiço. Pois é, não, sem a Hermione, até a Hermione vence, entendeu? Aham. A Hermione tá errada até quando tá certa. Ou, tá certa até quando tá errada. E aí, ele sai e encontra o Neville, coitado que ele tinha quebrado o pulso, né? E não lembrava a senha. E tava lá dormindo no pé do quadro e não conseguia entrar. Aí acabou, a mulher gorda tá ausente. Ela saiu pra beber, casa Acho que é a amiga. primeira vez que a gente vê um quadro saindo, ou não lembro. Né? Eu acho que é. Porque isso, querendo ou não, vai ser importante depois desses rolês que os quadros dão. Sim, os rolês dos quadros, muito importantes mesmo. Inclusive até mandando recado, zap, né? O zap quadro. É o Zip Zop do Mundo Bruxo. E ela tá dando um rolezinho ali, tá com as amigas, tomando vinho, né? Altos bons drinks. E ninguém consegue mais entrar, porque não tem mais ela pra abrir o quadro pra deixar eles entrar. E aí tem que ir os quatro juntos pro duelo. Quando
eu tava lendo a primeira vez, eu disse assim, agora o Malfoy tá ferrado, porque é 4 contra 1. Mas Mal, né? Aí o narrador diz, Mal sabia ele que não tinha duelo nenhum. E eles foram pegos numa tucaia pelo Filch e pela Madame Norra. It's a trap! E aí lá vem o Filch, ele sai correndo e derruba os troféus. E o Neville tropeça. Olha, os 3 patetas essa hora. O Neville, o Harry e o Rony. Porque um tropeça no outro, o outro derruba os troféus. Aí faz um estardalhaço. Ele sai correndo, acaba na porta do Fofo. E o Filch chegando e o Pirraça ainda chega gritando, alunos do corredor, alunos do corredor. E eu morre, diabo, pra que você tá aí? Vai dormir, seu fantasma do caralho. E aí a Hermione, né? Tipo, e a porta trancada, e a Hermione sem tempo, irmão, me deixa aqui que eu sei esse feitiço, porque eu sei todos os feitiços. E ela sabe sim que a Alohomora abre portas, e ela abre a porta. Muito e importante esse fato. Muito importante. E ela entra lá na sala que o Dumbledore tinha avisado que estava proibida, né, pros alunos, por motivos desconhecidos. E agora a gente sabe por que ela era proibida, não é mesmo? Porque tem um cachorro de 3 cabeças dentro desta sala. Muito seguro, né? Você botar um guardião do submundo dentro de uma escola cheia de crianças. Numa sala guardada apenas por uma tranca que pode ser destrancada com um simples Alohomora. Mas, Sidney, as crianças só estavam proibidas de ir lá. Uhum. Ah, tá. Isso funciona 100% das vezes. Não é só você dizer que não pode, que elas não vão. Ué, o Dumbledore confia nos seus pupilos. Eu acho que o Dumbledore disse, tá proibido ir lá só pro Harry ir lá mesmo, entendeu? Porque ele queria treinar o Harry. Vamos mencionar como o motivo pelo qual eles dão de cara com o Fofo no filme é uma imbecilidade, porque eles simplesmente se perdem em Hogwarts. Eles se perdem com a escada, né? Aham, a escada... Ai, que triste. É por isso que eu sou contra a escada se mexendo. Tem que acabar a escada que se mexe. Ou seja, desinstalem todas as escadas rolantes. Enfim, mas essas escadas aí do filme são o ó. Eu acho que é um bom jeito de demonstrar cinematograficamente esse conceito de mudar o caminho. E Danilo, ficou você muito não tem legal. critério, Danilo. Mas é muito legal a escada mexendo, Cid. O que importa é que a gente tá numa sala com um cão de 3 cabeças. Uhum. Né? E assim, até pro Rony, que é de família bruxa, aquilo não é muito comum, né? Ter, tipo... Não é comum, não é mesmo? Depois a gente descobre que o Hagrid, ele ganhou o Fofo de um grego, né? Como eles estão na Inglaterra, é claro que o Rony talvez não conhecesse, porque talvez ele não conheça muito as culturas bruxas de outros países. Mas, Igor Moreto, tem um momento curiosidade aqui nesse capítulo, não tem? Sobre o Fofo. Momento curiosidade. Então, o momento curiosidade é que o Cérbero era um monstruoso cão de 3 cabeças que guardava a entrada do mundo inferior, o reino subterrâneo dos mortos, deixando as almas entrarem, mas jamais saírem e despedaçando os mortais que por lá se aventurassem. E ele era um cão de 3 cabeças, né? Sim, que guarda o submundo. É interessante que na mitologia grega, o Cérbero, ele protege a saída e não a entrada. Ele deixa todo mundo entrar porque é pra isso que o submundo serve, né? Mas ele proíbe todo mundo de sair e só poucas pessoas na mitologia grega conseguiram sair do Hades, né? Vivas. Eu acho que uma delas é a Psique, o outro é o Hércules, né? Nos mitos. Mas o Cérbero tá lá pra impedir que as pessoas saiam, né? Porque nenhum morto pode sair do submundo. Mas aqui na Rowling é o contrário, né? O Fofo, que é um Cérbero, um cão de 3 cabeças, ele tá pra proteger a entrada do alçapão, né? Onde vai estar a Pedra Filosofal lá guardada. E eu acho interessante essa inversão também e essa apropriação que ela faz do mito do Cérbero aqui. Muito embora, né? Como a gente falou no começo, eu acho uma pena que o Fofo não volta, assim, em nenhuma menção a ele. Porque muitos outros animais ferozes do Hagrid voltam, né? Ao longo dos 7 livros. Mas o Fofo foi pra sempre esquecido no E churrasco. perceberam que ele foi inútil no final das contas. E tem no Animais Fantásticos? O Fofo não. Não, no livro do Newt Scamander não tem. O Cérbero não. Poxa. Poxa, Newton. Newt. Vacilou. É porque eu acho que o Newt não foi na Grécia, né? Explorar. Bom, ele sai correndo porque eu acho uma observação muito bem feita. Eu não sei se é o Rony ou se é o Harry que diz, né? Que eu prefiro enfrentar o Filch do que um cachorro. Aquele cachorro. Eu prefiro o Filch a morrer, né? E aí eles saem correndo e voltam pro salão comunal e tá todo mundo abaladíssimo. E só a Hermione, com, né, o seu sangue frio, percebe, né, que ao invés dela focar nas cabeças, ela focou nos pés e viu que ele tava em cima de um alçapão, né, de uma porta de um alçapão.
E elas ainda dá o shadezinho assim de... Mas vocês são idiotas? Vocês acham que tá ali um negócio desse, tá ali de graça? É claro que ele tá protegendo alguma coisa. Vocês não viram, não? Francamente, vocês não veem, não? Até mesmo porque na hora de desespero, a primeira coisa que eu vou ver é olhar pro pé de um cachorro de 3 cabeças na Hermione. E é descrito que ele tá babando, né? As presas estão tudo babando, assim, pingando baba. E sim, eu vou olhar pro chão mesmo. Não, gente, mas esse é, assim, props pro Steve Kloves, porque esse diálogo depois dessa cena é incrível. Que ela fala, vocês viram que ele tava em cima de um alçapão? Daí o Rony fala, tipo, você viu que ele tinha 3 cabeças? É bom mesmo. E depois ela fala, né, eu vou dormir antes que vocês inventem um plano que possa nos matar, ou pior, nos expulsar. Ai, gente. Ela tem que decidir o que é prioridade. Choices, né, amigas? Choices. Uhum. E ela fala uma coisa parecida no livro, né? Não, ela fala isso no livro. E a fala do filme é igual a do livro, né? É o momento patrono do Cid. Tá dando spoiler. A resposta do Rony que não tem, né? No livro. A resposta do Rony que não tem. É porque o modo como esse diálogo acontece é diferente. No filme é no corredor, quando eles estão fugindo ainda. E também não tem o Neville, né? No filme. Mas esse diálogo acontece já no salão comunal da Grifinória. Eles já estão lá, porque a mulher gorda já voltou e eles gritando: focinho de porco, focinho de porco. Como se o fofo estivesse perseguindo eles até ali, entendeu? E como se o retrato da mulher gorda fosse parar um Cérbero. E aí é quando eles entram no salão comunal que eles têm esse diálogo, que a Hermione nota que ele tá guardando um negócio, tem um alçapão lá, e que o plot também anda um pouquinho, né? Uhum. O plot nesse livro, que é o plot da Pedra Filosofal, ele anda muito aos pouquinhos, né? Porque ela tá, ao mesmo tempo que ela tem que apresentar esse plot investigativo da Pedra Filosofal, ela tem que apresentar um mundo inteiro que ela tá criando agora, né? E tipo, tá partindo daqui. E colocando peças do quebra-cabeça que vão ser importantes depois. Né? Sim. E eu gosto que é sempre uma reflexão na cama. Tipo, o Harry deita e fala, poxa, recapitulando o dia, o que aconteceu? Mas eu acho realista, minha vida é assim também. Eu passo, no mínimo 1 hora antes de dormir, deitado, rolando, pensando sobre tudo. Recapitulando o que aconteceu durante o dia. Nossa, mas isso é o puro suco da ansiedade mesmo. Eu também sou assim. Aham. Mas o Harry tá pensando não na Pedra Filosofal, ele tá pensando, bom, se ele tá guardando alguma coisa, provavelmente é aquela coisa que foi roubada, que a gente descobriu anteriormente, né, no cofre, no dia que eu fui pra Gringotts com o Hagrid, aquele calombinho de 5 centímetros, que a gente ainda não sabe o que é. E aí tem o momento oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Congela a cara do Harry na cama dele. Parecia que Harry descobrira onde o pacotinho encalombado do cofre 713 tinha ido parar, não é mesmo? Parece que alguém fez uma dedução. O que será que tem, gente? Será que tem a ver com o nome do livro, que ainda não foi mencionado em nenhum momento nesses 9 capítulos? Talvez. Uma última consideração a fazer é quando eles vão pro duelo e o Harry tá levando a varinha dele na caixa. E eu fico, viado, você comprou essa varinha e tá com ela dentro da caixa até agora, faz 6 meses, sei lá, 3, 4. É tipo dono de iPhone que não joga a caixa fora, é isso? Não aguento. E outra coisa, né? Você tá indo num duelo com o Draco Malfoy, a pessoa mais trapaceira da história de Hogwarts, e você vai com a varinha na caixa? Meu filho, você tem que estar com essa varinha apontada desde que você saiu do salão comunal da Grifinória. Na mão, a varinha em punho. E aí eu acho assim, eu não sei se é um lapso da Rowling, né, escritora mesmo, ou se é tipo assim, ela querendo provar o quanto o Harry era despreparado pro mundo bruxo, por não entender que a varinha é o item pessoal que você tem que carregar consigo pra todo lado, onde quer que você vá. E ele tá com a varinha dele na caixa ainda. Ai, gente, eu me identifico. Eu gosto de guardar as coisas na caixa até que não... Ah, não. A primeira coisa que eu jogo fora é a caixa. Eu tiro tudo aqueles plastiquinhos que vem. Ai, eu amo puxar o plástico de coisa nova. Pensa se tivesse lacrado, aí o Harry tirando o lacre assim, ó. Pera aí, rapidinho, gente. Pera aí, e tipo, puxando o plásticozinho assim que envolve aquele, né, da varinha assim. Tirando a película da varinha. Agora que a gente já comentou o capítulo, vamos para o momento ótimo do capítulo. Aquele que a gente chama de Expecto Patronum! Sidney, qual é o seu
patrono desse episódio? Meu patrono vai para ela, a deusa musa louca feiticeira, embora ainda não seja, né, aqui. Ela é uma deusa em formação, Hermione Granger, quando ela diz: espero que estejam satisfeitos com o que fizeram, porque nós poderíamos ter sido mortos, ou pior, expulsos. Eu amo essa frase. Eu acho que se fosse pra eu fazer uma tatuagem de Harry Potter, era essa frase que eu faria, porque eu amo ela de um jeito que eu não consigo expressar em palavras. Podíamos Não consigo ter sido mortos ou pior, expulsos. Exatamente. Prioridades, né, amores? Isso aí é porque eu acho que essa frase diz muito sobre a personalidade da Hermione, né? Aham. E ainda mais se você pensa nela com sotaque britânico. I was expelled. Eu só consigo pensar ela dublada mesmo. E você, Danilo? O meu momento patrono desse episódio é o Harry debochado. Debochery. Debochery. É a debochery. primeira instância do Harry debochado? Eu acho que já teve algum, mas eu acho que já teve algum antes. É, acho que o Draco. Com o Dursley, acho que o Draco. com o Walter. Não, com o Duda, né, também. Mas eu acho que o primeiro que eu me lembro é o Draco dizendo que ele vai ver que tem famílias melhores do que outras. E o Harry diz, mas eu acho que eu consigo perceber a diferença sozinho. Sim, tem esse momento. né? Sim. Mas aqui é muito bom porque ele já começa a pegar os pontos fracos do Malfoy, né? Tipo assim, aqui não tem Crabble e Goyle pra salvar sua pele. Uhum. Tanto é que nessa parte o narrador fala que o mesmo pensamento parecia ter ocorrido a Draco. E o Draco faz o que ele faz de melhor, que é fugir. Cagão, o Draco. Muito cagão. E eu gosto que o Harry, ele não é... Ele não se... Ao contrário do Neville, né? Que ele se acua diante do bullying. O Harry não. O Harry peita. E eu gosto disso no Harry. E o Rony também. O Rony e o Harry peitam o bullying, mas o Neville, como ele não tem tanta força de... são personalidades diferentes, né? E backgrounds diferentes. Mas a gente eu precisa gosto concordar que o Malfoy é um péssimo péssimo bully. ele não ele fala é muito nada. incompetente. Ele não fala nada assim, que tipo magoa, nada, ele não consegue. Eu acho que ele consegue melhor no Prisioneiro de Azkaban, que aí ele vai lá, se veste de dementador, aí ele consegue atingir Não, eu acho Não, só gente, mas isso é ridículo. muito ridículo. Mas não... atinge o Harry. Não, atinge porque o Dementador nos livros, ele é muito parecido com uma pessoa com capa. Aham. Uhum. Por isso que assusta. Mas ele assusta só, não é tipo, ai meu Deus, eu fui envergonhado a vir da escola. Tem que ter medo dele. Né? Porque quando, por exemplo, o Duda e o Harry, lá no começo eles estão dizendo, né? O Harry vai pra escola nova e ele fala lá dos vasos sanitários, né? E, tipo assim, que vai enfiar a cabeça no vaso. Tipo, isso é bullying, entendeu? Mas o Malfoy só sabe. Só tem bravata, o Malfoy, entendeu? O Malfoy devia ter aprendido com o Thiago Potter como fazer bullying de verdade. Fazer bullying real com o Thiago e com o Sirius. O Draco, ele é incompetente no bullying, ou ele passa muito do limite, né? Tipo, no Mudblood. No Mudblood. Tem isso também. Lixão tóxico, né, Draco? Chernobyl. Mas, Sidney, eu vou ter que compartilhar um patrono com você, posso? Posso. Inclusive, um patrono duplo elimina mais dementadores. Sim, mas eu quero adicionar o que você disse, a fala do filme também, que é diferente, Sim. mas é ótima também. Que é tão boa quanto, concordo. Muito boa. Mas então vamos agora pro momento Avada Kedavra. Vamos trocar agora. Danilo, quem é o seu Avada Kedavra? Meu Avada Kedavra é o Malfoy em si, né? Sendo escrotinho, fazendo bullying fazendo bullying com o Neville lá, pegando a bolinha. A gente já falou muito do Malfoy já, né? Vocês que acompanharam esse episódio, vocês já viram porque esse Avada vai pro Malfoy. E é basicamente isso, pessoal, o Malfoy em si. Em si, enquanto instituição. A instituição Draco Malfoy. Draco Malfoy. E você, Sidney? Então, menine, meu Avada Kedavra vai pra Hermione também. Poxa. Esse episódio eu estou, né? Relação de amor e ódio. Não, eu tô assim, muito ambíguo, porque eu tô tendo que defender o Rony e tô tendo que dar uma vada pra Hermione. Mas, assim, Hermione, você passou dos limites. Olha, a justificativa pra esse momento do capítulo, quando a Hermione se vê fora do salão comunal, ela não pode entrar mais. E ela vê os meninos indo lá pro salão dos troféus. E ela diz, eu vou seguir vocês, porque se o Filch aparecer, eu digo que eu avisei a vocês e conto o que vocês estavam indo fazer. Pra Muito não filha ficar, da mãe, não né? dá, gente, não dá.
De tipo assim, eu vou com vocês pra garantir que não vou ficar mal na fita, porque quem errou foi vocês. É o Percy. Inclusive, ela Percione. fala que vai falar pro Percy, né? Sobre o Rony. Exatamente. Tem uma hora que ela ameaça, né? Eu Ou podia ter falado. duplinha pro Percy. maldita. Ah, ainda bem que o Trasgo apareceu, né? Mas no Ela futuro a diz, gente- se o Filch chegar, eu conto a verdade pra ele e vocês podem confirmar. Tem ainda a pachorra de dizer que eles vão se delatar. Tipo, constituir provas contra si mesmos. Hermione, isso é um valor constitucional. Você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E eu acho aqui Não. que os meninos estão muito mais sem tempo, irmão, do que sendo escrotos com ela. Hogwarts tem sua própria constituição? Tem, né? Se bem que tem, né? O meu momento Avada vai... Não é porque eu não gostei, mas eu achei triste, gente, o Neville dormindo fora da... Ai, do salão. gente, pobre. Nossa, Porque, todos- tipo assim... Neville é muito injustiçado, né? Não Ele deve tadinho. não deve ser a primeira vez que um aluno não lembra a senha. E, olha, eu acho que devia ser inventado um sistema melhor. Sim. Tipo, Esse sistema de senha é muito ultrapassado. Tipo assim, a mulher gorda não sabe que ele é aluno da Grifinória. É, entendeu? um Sabe? crachazinho, Não gente, da reconhece. Grifinória. Será Um que não QR resolvia? Code. O QR Code mágico, assim, né? Você mostra e Mas ela assim, acho que reconhece. esquecer a senha cria caráter. Que aí ele vai ficar muito mais forte pra vida. Ah, ou cria um problema, né? Que ele vai começar a anotar as senhas. Putz. Não, e tem o agravante de que tudo que o Neville passou durante os 7 anos, os 6 no caso, né? Porque no 7 ele virou a mão da porra, que a gente conhece. Mas tinha tudo pra fazer com que ele se tornasse um ser humano horrível como o Snape, né? Porque ele sempre foi abusado, negligenciado, né? E subestimado. E aí ele mata a cobra no final, é lindo. O Neville- Mas eu diria que isso é por causa do que o Harry incluiu ele, né? Sim, tem tudo a ver. Ele não foi marginalizado pelos colegas. E o Harry, quando vê injustiças com o Neville, ele vai e defende, né, também. Tanto defende quanto se preocupa com ele também, né? Menos nesse livro, que eles vão petrificá-lo, né? Mas Até aí tudo bem, mas ele pergunta, e aí, seu bracinho tá bem? Não sei o quê. Bracinho. Seu bracinho tá lá. Aí, justiça pro Neville. O Neville Sim, tadinho. o outro menino que sobreviveu também, não esqueçamos. Ai, pesado. Vamos agora aos personagens citados do capítulo, os personagens novos. A gente tem o Novos. Fofo, que é o cão, Fofo, mas ainda que é não um sabemos fofo. o nome. Mas ele já apareceu. O Olivia Wood, que é Gatíssimo, o meu crush. Olívio Madeira. O Barrufo, Quem é o Barrofo? Que diabo é barrufo? ele é mencionado pelos irmãos Weasley, acho. Mas em que contexto? Não me lembro quem é o Barrofo. Nossa, deixa Que eu eles procurar aqui. estão... É a estátua que os gêmeos falam assim, o Lee Jordan falou que encontrou uma saída de É Hogwarts. mesmo. Inclusive nesse trecho, né, KKK, quem o Lee Jordan encontrou. Quem encontrou foi vocês, né, com o mapa do Maroto. Aham. Não, mas eles falam assim, o Lee Jordan disse que encontrou. A gente vai lá ver se a gente já conhece, porque talvez seja uma que a gente já achou no nosso primeiro ano. Foi isso que eles disseram? Não me recordo. Eu acho que é, mas eu li em inglês e o nome em inglês não é esse, então talvez eu esteja errado. já é um foreshadow aí pra o conhecimento de passagens secretas que os gêmeos têm, né? Gente, eu não tô achando esse barrufo aqui no episódio, no capítulo, não. Tá dizendo que eu inventei, é isso, Danilo? Você tá dizendo que eu sou louco? Não, Ih, mas não tô achando real. Mas tem, gente. Procura aí, Igor. Tá bem? E nessa fala do Fred e do Jorge também não tem, não. Não, acho que não tem a ver com Fred e Jorge. Eu acho que é tipo assim, eles estavam indo e se esconderam atrás da estátua do Barrufo. Não é algo assim, não. Eu não teria condições de inventar um nome desse, gente. Eu copiei do capítulo. Elixir do barrufo para o cérebro. Será É que eu uma peguei de outro poção. capítulo? Então? Elixir do barrufo. Então o Barrufo é o bruxo que inventou a poção. Mas será que não é do Mestre das Poções, não, esse capítulo? Esse nome? O que significa o Elixir do Barrufo? Elixir do barrufo para o cérebro. não, é porque em inglês é Barrufio Elixir. não sei como fala isso. Nossa, nunca pensei que ia dar tanta polêmica. Ah não, é uma pessoa assim. E aí, gente? Oxe, quem é vocês tão- barrufio? Barrufio foi um bruxo com um problema na fala. Olha aí, Cid. Por causa de sua condição, ele não era possível de fazer magia satisfatória, já que ele mispronunciava as encantações. Então deve ser algum bullying com o Neville. Temos também a Parvati Pátio,
Ela já apareceu, só que agora a gente sabe o primeiro nome dela. Então tá aqui na lista. Antes eram só Patil e Patil, né? É, as irmãs Patil. Sabemos que são duas, mas não sabemos os nomes delas. Agora Por a gente enquanto, sabe só a de uma. Parvati. Só a Parvati. A próxima só saberemos no Cálice de Fogo. Então, gente, é isso. O podcast A Casa Elefante agradece a sua presença. Semana que vem a gente se encontra para discutir o capítulo 10, onde a Hermione vai ser salva pelas mãos de J.K. Rowling. No capítulo O Dia das Bruxas. E, gente, esse podcast vai ser publicado perto do Natal, então, Feliz Natal! Feliz Natal, a melhor data do mundo. Muitos Aproveitem. gnomos nas suas árvores. Aproveitem e assistam Harry Potter e a Pedra Filosofal, o melhor filme de Natal. Que é um filme de Natal. Aham. Exatamente. Todo Harry Potter é um mesmo. filme de Natal. Mas a Pedra Filosofal é o mais Natal de todos. Então tá, Jingle Bell. Tchau, Ho, ho, gente! ho. A very Harry Christmas. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade. A produção de pauta é da Fernanda Cortez. Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Júnior Code, Larissa Andrioli, Nayara Sevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação. A identidade visual é do Edipo Barreto. A música tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.